Lá vem o Guto, com suas dicas, com seus estudos. Joiele é bom. Muito boa tarde, nessa segunda-feira muito chuvosa aqui em Pelotas, né? Pelotas a gente não sabe mais o que é céu azul e sol. Quando a gente acha que vem céu azul e sol, pum, nubla, chuva. Paciência, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, vamos ver nossas notícias do dia, né? Hoje no grupo fechado do WhatsApp, o pessoal recebeu e passei bastante informações, mas vou dar esse privilégio para vocês também. Vou comentar aqui também sobre essas informações, tá certo? São informações bastante importantes, né? Então vamos lá, vamos começar com a soja, né? Soja que hoje até fechou em baixa de 1,39 aqui na bolsa, fechou em baixa lá nos Estados Unidos também. Vamos dar uma olhada como é que fechou lá nos Estados Unidos. Fechou a 12,27, 1,22 de queda, né? Mas a gente tem que ver duas coisas que estão acontecendo, né? Primeiro, amanhã tem USDA, né? E a previsão é que o USDA aumente pelo menos 1 milhão de toneladas na produção de soja. Por outro lado, eles também estão exportando bem e tal. No Brasil, as exportações estão no ritmo do ano passado, né? A gente espera que fechem esse ano acima do ano passado, né? 70 para 80 milhões de toneladas, bastante importante. Deste valor total de exportação, né? A China leva aí sim, um valor bastante significativo, né? Se a gente exportar na casa aí de 70 milhões de toneladas até agora, né? Exportamos até agora na casa de 70 e poucos milhões de toneladas, 53 foi para a China, então é um peso bastante forte, só que nesse momento também está entrando a colheita americana. Lógico que para eles fica muito mais interessante comprar nos Estados Unidos, mas vamos ver quais são as condições que vão vir, as perspectivas que vêm, porque amanhã nesse relatório vem produção, produtividade, área plantada, estoques possíveis, né? É aquele relatório mensal, exportação, consumo interno, que vem aí, mas acredito que continue ainda muito apertado em relação ao estoque final de passagem, né? No Brasil, a gente vai ter um estoque de passagem mais folgado que o do ano passado, porém não tão folgado assim, só que a projeção de colher 140 milhões de toneladas, já se fala até em 144 milhões de toneladas, então é um volume bastante confortável, né, para consumo interno, para exportação, para refazer estoques. Então a soja pode sofrer realmente aí uma pressão mais de baixa. Depois a gente pode dar uma olhada em gráfico para ver como é que fica, desculpe. Tá certo? Bom, milho, né? O milho, a gente tem uma posição interessante. Então, as exportações do primeiro semestre ficaram em linha aí dos últimos 3 anos, né? O ano passado, retrasado, a gente exportou muito, né? Teve exportações bastante fortes, mas a gente exportou até razoavelmente bem aí dentro das indicações que eu tive aqui. Mas no segundo semestre caiu muito, né? Então a gente está numa exportação na casa de 10 milhões de toneladas, a gente pode alcançar um valor de 16 milhões. Né? Tem aí um número entre 14 e 18, né? Então vamos falar em 16 milhões de toneladas, né? Com muita boa vontade, 20 milhões de toneladas. Mas lógico que isso também vai depender do dólar, né? O dólar hoje, o Petax fechou a 5,51, né? E nesse momento está sendo negociado a 5,55. Então, pode ser, vai depender também do dólar, né? A gente não sabe como é que esse dólar vai se comportar daqui para frente, principalmente com a estagflação, né? A estagnação com inflação. Isso é uma situação que a gente vem vivendo aí, melhor ainda, né? É uma palavra que a gente não usava há muitos anos, né? Só que a gente usava no Brasil. O Brasil é um país com estrutura muito complicada e a gente então sempre tem inflação, estagnação e outras hiperinflação, superinflação, já estou inventando aqui. Mas essa estagnação com inflação não é mais uma coisa do Brasil, uma coisa do mundo.
né? E isso aí pode trazer algumas consequências muito complicadas, né? Porque a gente vem vivendo um desequilíbrio, né, desde a pandemia, né? Então você quebrou toda a estrutura de logística, de produção, de consumo, foi tudo entrou num desequilíbrio muito grande. Então você vê que algumas regiões estão com problemas de energia, né? Outras regiões estão com problema de abastecimento, outras regiões, por incrível que pareça, têm produção, não conseguem escoar. Então, assim, ó, é um desequilíbrio muito importante, e esse desequilíbrio está trazendo a possibilidade de apagão na China, na Europa, no Reino Unido, né? Para mim, Europa e Reino Unido são coisas distintas. Até mesmo os americanos podem ter algum problema. Então, com isso, o gás subiu de preço, o petróleo subiu de preço, o petróleo hoje acima dos $80, né? Tanto o WTI quanto o Brent, os dois acima de $80, um valor que a gente não via há muito tempo, né? E que eu achava que ia demorar muito para vir, mas está aí de novo. Isso aí cria uma cadeia de inflação muito forte, né? A falta de energia e a falta, por consequência, a falta de matéria-prima, né? Principalmente para os adubos, está encarecendo muito as lavouras. Tem algumas lavouras que estão com projeção de 50% de alta no custo. E aí você vem com a estagnação. Então, de repente, você tem um preço caro para produzir e não consegue vender o que você produz, né? Independente de ser na agricultura ou não, na pecuária ou não, você começa a ter custos muito altos, né? A gente tem um custo altíssimo da energia elétrica, com a probabilidade de continuar subindo, né? E aí você traz esse tipo de problema. Aí nós vamos colocar mais um problema nisso, né? Que é a projeção de laninha, né? Existe a possibilidade, uma probabilidade, vamos dizer assim, que ser mais correto, de 60% da gente ter um prejuízo na produção de milho, por exemplo, entre Argentina e Brasil, eu anotei aqui, entre 19 e 39 milhões de toneladas. Ah, mas é muito grande esse valor. As áreas são gigantescas, e não tem uma precisão de como você vai dizer que isso vai acontecer, aonde vai acontecer, como vai acontecer. Então aí você começa a perceber, então, que você tem aí uma situação, essas câmeras invertidas só confunde a gente. Então você começa a perceber, então, que tem aí mais um fator ainda. Você imagina, se a gente tiver no milho, por exemplo, que eu dei esse exemplo, a soja pode acontecer a mesma coisa, é a mesma época, né, ou é muito similar, a gente começa então a perceber que ainda pode ter esse problema pela frente, né? A soja, mesmo que tenha uma quebra na produção, vamos dizer assim, ainda é suficiente para abastecer o mercado interno e exportação. Mas o milho a gente complica porque você deixa de exportar milho, né? Você vai segurar o milho, que nem está acontecendo agora. Você vai exportar o milho, né? E acaba que não exporta, né? E você fica com esse milho, então, guardado aqui dentro. Então, aí a projeção que o mercado espera amanhã para o USDA é a diminuição de 1 milhão de toneladas para o milho, de 380 para 379 milhões de toneladas. A gente fica com essas situações de exportações, né, e importações, e uma redução pequena ali no milho. Então, as exportações do milho acumulado até agora são 10 milhões 959 mil toneladas, né? O ano passado foram 34 milhões. Na estimativa, que nem eu disse, vamos pôr uma média aí de 16, entre 14 e 18, dependendo da casa de análise que faz isso, né? Mas a gente tem um dado interessante, que eu acho, deixa eu ver se eu acho aqui, exportações, importação do milho, né? Importação do milho, o ano passado inteiro a gente importou 1.453.000 toneladas, e esse ano importou 1.564.000, né? Ainda temos aí, tem que pensar que isso é de fevereiro a janeiro, né? Assim que é feito o cálculo dessas exportações, a gente tem que calcular que existe a possibilidade de importar mais milho, né? Provavelmente pode ser
não sei com essa condição de dólar, né, como é que ficaria essa importação, e até mesmo a condição de embarcar na Argentina, porque a Argentina também parece que ia colocar um limite nas exportações deles, né? Eles exportam em torno de 14 a 18 milhões de toneladas de milho por ano, e com essa demanda a mais que está acontecendo, podia existir a possibilidade deles diminuírem até mesmo para ter um estoque de passagem mais sossegado, porque a laninha também pode pegá-los, né? Então existe essa possibilidade e fica complicado. Então a gente tem essas condições para ver. Então hoje o mercado americano fechou em leve alta no milho, na expectativa dos números do USDA serem positivos em relação ao milho, e uma queda mais acentuada na soja, na expectativa de que esses números também venham ser maiores do que o esperado. Então, esses dois produtos tiveram um movimento inverso. Amanhã a gente vai saber, mas amanhã é feriado no Brasil, então a gente vai ficar só observando. A vantagem é que tem aqueles movimentos, né, que depois sobe ou desce mais e depois corrige. A gente vai ficar livre deles, vamos iniciar na quarta-feira já com o mercado já direcionado, aí, sem levar nenhum susto, nenhum impacto, tá certo? Bom, então isso é importante da gente ver, né? Os fundos, né, fecharam a semana passada com uma posição comprada maior, né, sensivelmente maior no milho, muito menor na soja, né, mas muito maior no trigo. Então, esses números, o milho teve um aumento de 3,64% em posições compradas, é significativo pelo volume que existe lá, né? E o trigo também teve um aumento significativo, e principalmente que estão apostando que o trigo vai ter um aumento de preço muito forte. O trigo, né? Por que a gente tem que olhar para o trigo? Porque o trigo nos Estados Unidos também é um concorrente muito forte do milho, né? O sorgo é outro concorrente, mas realmente quem tem uma produção punjante aí para realmente fazer frente para o milho é o trigo, né? Então, por isso, a quebra parece que é bastante significativa e os preços estão subindo muito. Então, os moinhos não vão deixar esse trigo ir para a ração, né, para fazer uma concorrência com o milho, e ele vai ficar então mais caro, e essa é a aposta dos caras, tá certo? Bom, o mercado de boi, né, nossa, dá até dó, mas hoje até fechou mais interessante, né? Teve uma queda mais forte, a gente teve aí o boi com um movimento mais significativo, né? Ele fechou em 302 sexta-feira, quase 303. Hoje ele foi na mínima de 298,50, que é onde ele fechou, né? Uma queda de 1,47 no Z. No X, eu estava falando do Z, tá? Vamos ver o V, 277, queda de 0,57. Tá? Ele teve também uma queda em 2,75, voltou a 2,7770. E o fechamento anterior foi 2,79,30. Fechamento de bolsa, tá? Não é o fechamento oficial da B3. Mas, enfim, a gente vê que o boi está sofrendo muito. O que aconteceu com o boi, né? Uma tempestade perfeita aconteceu no boi. A gente viu aí a vaca louca aparecendo. A China usou isso a favor dela. Tá? A gente vê aí uma condição favorável para a negociação da China. A China já tinha feito um estoque interessante para as festas dela esse feriadão aí de 7, 8 dias que ela teve de feriado, né? Então ela já tinha um estoque interessante. Ela saiu do mercado brasileiro, deu tchau, Brasil, vocês não gostam da gente, vamos embora, ok? E não voltou mais. Só que o produtor, o confinador brasileiro, ele pensou, não, a China, até mesmo no início o próprio frigorífico, né? Duvido muito, mas pelo menos o confinador e o produtor falou assim, não, eu não vou vender meu boi agora com essa recuada de preço, com essa saída da China, essa história aí da vaca louca, porque isso é temporário, né? Estão mostrando aí que é uma coisa passageira, que vai, bom, simplesmente ser resolvida e volta tudo normal, como aconteceram em outras ocasiões.
E não foi o que aconteceu. Então, o confinador segurou, o produtor segurou, os custos são muito altos para segurar. O produtor que está a campo ainda está tranquilo, né? Se ele teve condição de manter esse boi a campo, ele mantém o boi lá, deixa quieto, e o custo dele é muito inferior a um boi que está num confinamento, né? E aí, ou num boitel, né? E aí o que acontece é que chega um momento que você realmente precisa jogar isso no mercado, e aí os preços vieram abaixo, os frigoríficos derrubaram os preços, os estoques nos portos acabaram ficando altos, né? Mas depois eles estão sendo reduzidos agora devagar, porque também diminuiu-se aí a quantidade de carne mandada para os portos. E as escalas então aumentaram. A escala é o dia de abate contratado, né? Então o frigorífico abate 1.000 cabeças por dia e ele tem aí 3 dias de escala, né? Então ele tem 3.000 bois para abater, ele tem 3 dias de escala. Isso não é uma posição confortável, né? A partir de 5, 6 já é uma posição confortável, eles ficaram em posições muito confortáveis, até mesmo com 8, 9, 10 dias de escala preenchidas, então com muita tranquilidade, e isso faz com que eles abaixem mais o preço. Ou seja, você tem oferta, você baixa o preço, né? Você tem demanda, você aumenta o preço. Então, o que aconteceu foi exatamente isso, né? E ficou muito ruim, porque a China não voltou, não só não voltou, como começou a comprar carne na semana passada da Argentina, né? Voltou a comprar carne da Argentina, né? O governo lá também alterou os limites de exportação, e a China deu ok para retomada de compra da Argentina. Isso dá um pequeno fôlego para ela, mas não é interessante, tudo isso é interessante, é a favor dela, que é uma compradora, tá certo? E nós, como vendedores, então estamos numa situação um pouco mais complicada, né? O que vem ajudando um pouco é que a gente está conseguindo ainda exportar razoavelmente bem, mas com números similares ao mês de maio. Então está muito longe aí de recordes que a gente teve aí, né? É um número fraco, né? Mas as exportações estão acontecendo, e a vantagem é que elas estão acontecendo não para a China, né? Então a gente pode também tentar galgar outros mercados, que a hora que a China voltar, a gente tem uma demanda maior ainda. Outro fator é o consumo interno muito ruim, né? Um consumo interno muito fraco. A gente tem aí uma situação bastante delicada, né? Então, se os serviços que estão voltando agora com mais força realmente refletirem num consumo maior de carne, aí também o mercado interno começa a ajudar a escoar também toda essa carne, e a gente vai ver uma situação se normalizar, né, de preços, né? A gente vê os preços voltarem aí a ficar acima dos R$300. Então, voltando, né? É muito caro, o milho é muito caro. Não esqueçam que a inflação dos últimos 12 meses já passou de 10%. Mas ela vai cair para frente. Sim, ela vai cair, mas ela não vai ser negativa, entendeu? Se você tinha uma coisa que custava R$100 há 12 meses atrás, ela custa 110. Em vez dela continuar subindo 10% ao ano, ela vai subir 3% ao ano, mas é em cima dos 110. Tá? Então você não tem, os preços não voltam, né? Para os preços voltarem, você precisa ter deflação, ou seja, inflação negativa. Já tivemos no Brasil, coisa incrível que eu jamais acreditei que pudesse existir no Brasil, a gente teve essa situação, tá bem? Bom, e o café, né? O café, a gente tem aí uma situação no café, uma situação um pouco mais complicada em termos de produção. O que acalmou um pouco o preço do café, entre aspas, né? Esses dias tem sido as chuvas nas regiões produtoras, tem chovido bem, o café tem iniciado a floração, né? A floração dele agora é muito lindo, o pé de café florido. Então, se essas chuvas forem constantes, existe aí a perspectiva boa de produção, mas a gente vai ter um ano o bianual do café, né? E o bianual do café ele produz menos, né? Que esse ano seria um ano cheio, com a seca e com a geada, isso não aconteceu. Então a gente precisa ter uma noção do que essas chuvas representam, como vai ser essa florada e se essa florada vai pegar, né? Que a gente disse, essa flor vai virar realmente um coquinho de café, uma frutinha de café, para depois virar o coco do café, certo?
se o enchimento vai ser bom, a gente precisa ter muito tempo. O que acontece é que Laninha é um fato comprovado por várias instituições de meteorologia, vamos dizer assim, né? Tanto do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, enfim, eles estão monitorando constantemente. A gente entende que quando existe uma sintonia entre todos, né, a probabilidade de acontecer realmente é muito grande. A intensidade é moderada, então vai causar alguns problemas. A gente vai saber se esses problemas vão ocorrer e quando esses problemas vão ocorrer, para que a gente tenha ideia como isso pode afetar a nossa produção daqui para frente. Então, qualquer quebra de produção daqui para frente são quebras bastante importantes, né? Principalmente no milho e nas pastagens, vamos dizer assim. Por enquanto, o plantio de safra de verão vai correndo bem, isso é um bom sinal para a safra de inverno que vem, né? A safrinha do ano que vem, porque o plantio cedo, né, da safra de verão cria uma janela de plantio da safra de inverno, né, positiva, algodão, milho, enfim, né, fica uma situação positiva, evitando o que aconteceu este ano. O que a gente precisa saber realmente, no momento, é focar agora no verão, se essas chuvas vão continuar em bom volume, bem distribuídas, e se esses plantios ocorrendo então assim, abrindo uma janela na frente, senão vamos ter aí uma laninha lá em novembro, dezembro ou dezembro, janeiro, que possa vir a prejudicar a produção. Então, isso aí que vai criar o nosso mercado clima, levando os preços para cima ou não. A gente não pode esquecer que os estoques de milho são baixos, que a oferta de gado, apesar deste momento ser confortável para os frigoríficos, não é uma oferta abundante, né, de gado em geral para essa próxima safra, então a gente tem que prestar atenção nisso. O café, a gente teve uma quebra significativa de produção, vai ter impacto na produção do ano que vem, a gente também tem que ficar de olho, o café também tem uma posição forte pela frente. Quem estaria mais confortável nessa situação para os compradores, vamos dizer assim, é a soja, né? Com essa produção americana, com essa perspectiva de produção brasileira, eu acho que as condições são confortáveis até para a gente montar um estoque de passagem de novo, que não nos traga problema, né? Que nós não tenhamos problema com isso tudo, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada rapidamente agora nos gráficos, né? Tá aqui o dólar, né? O dólar deve testar de novo 5,60, né? Já estamos em 5,55. Se ele romper realmente os 5,60, vamos achar os 5,60 aqui, 5,70, tá pertinho, né? 5,60, né? Tá aqui. Então, vamos pôr esse aqui, ó. Esse aqui seria um ponto bastante interessante. 5,594, 5,59. Se ele realmente conseguir, na minha visão particular, se ele conseguir passar para cima disso aí, né, eu acredito que ele vai continuar subindo. As condições gerais que nós estamos vivendo são de momentos bastante complicados para a gente ver um dólar tranquilo, ainda mais com aumento provável, né, bem provável, bem forte, do aumento dos juros nos Estados Unidos, né? Sexta-feira saiu o payroll, né? Não foi nada bom o payroll lá, então também esse problema total aí de estagflação, né? Estagnação com inflação. Então é bem ruim mesmo. Bom, a gente está vendo aqui a confirmação no semanal do milho dele está perdendo a média de 50, né? Eu gosto muito, a gente observa bastante e eu acho que não está nada confortável ele perder essa média de 50, né? 88 com 83, então não é bom, não acho bom. Vamos ver aqui para baixo se tem algum momento em que ele testou aqui, né? Aqui teve, mas a correção é bastante forte, né? A correção aí, tá aqui não, 12%, né? E teve uma recuperação muito rápida depois. Então, aqui
né? Vamos ver quanto que ele já perdeu, né? Não perdeu nada ainda, né? Se ele fosse fazer aproximadamente a mesma coisa ali, ele cairia bastante, né? Cairia aqui na casa de 80. Ele testaria a casa de... Não, na verdade, testaria esse fundo aqui de novo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Onde é que isso aqui dá? Ó, que interessante, né? Mesma patinada que ele deu aqui, né? Aqui foi muito rápido isso aqui, né? Foi uma situação bastante rápida, porque já foi junho, né? Aqui já foi, começou a corrigir, veio a geada, ele subiu de novo e agora corrigiu de novo. Mas tem muitos números para a gente ver ainda, vamos ver se realmente ele vai ter essa deslanchada aí. Vamos ver os números do uso da manhã, podem ser interessantes. Vamos ver se eles vão corrigir mais alguma coisa. Boi, né? Boi triste, o boi já perdeu, né? Não só perdeu, como ele montou aqui um ponto de perdida, né? Muito feio, né? Ele pivotou, né? Pá, né? Então, difícil. Mas é difícil imaginar também esse boi tão barato assim, né? Tá começando a ficar complicado esse boi barato. De redução de preço para o consumidor. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Mas o que a gente enxerga aqui é que o boi ficou numa situação extremamente delicada com essa história toda da vaca louca, né? Começou aqui a vaca louca, né? Quis fazer uma correção e devolveu tudo de novo. Então tá aí, 272, 270, qual que é esse fundo aqui? 269, 270, né? Então acho que 270 é importante prestar atenção. Eu acho barato para o boi nas condições que estão hoje e pela oferta que existe. Mas isso tudo a gente tem que prestar atenção para ver como vai ficar. Café, né, no semanal, mas hoje é o primeiro dia, não dá para falar nada, tá? Que poderia ser aí um ponto importante. Mas o café tá na sua toada de alta, no semanal, vai indo, né? Tá bem, as condições para ele continuar subindo são boas, apesar das chuvas neste momento terem trazido aí umas correções lá no mercado lá fora e tal. Eu acho que a condição de estoque de café, né, vem caindo com muita força, estoque certificado de café vem caindo com muita força, né? Nos últimos 4 meses a queda foi de mais de 20%. Então, apesar de tá chovendo, vai produzir café, é uma lavoura longa, né? A lavoura começa a florir agora, você vai colher lá em maio do ano que vem. Maio, junho do ano que vem. Então, não é assim, né? Tem muito chão pela frente, né? Para que ela venha produzir bem ou não. Fora todas essas áreas que foram queimadas com geada e as que vinham sofrendo muito com a seca, né? Não é porque ela sofreu com a seca que choveu, ela voltou a ser aquela planta normal. Não é bem assim que funciona, tá? Lavoura não é bem assim, tá? E a soja, né? Fazendo a correção dela, a gente pode ver essa soja corrigir bastante, né? Pode vir aqui nessa média de 200 no 23, 24, né? E no milho dá para no diário, perdeu a média de 200. Não é bom, né? Já 2 dias abaixo da média de 200, não é bom. O que dá para fazer aqui no diário é tentar, né? Se tiver um movimento interessante, tentar fazer aí umas posições de day trade, né? Tentar fazer alguma coisa em day trade. Apesar de hoje a gente estar no meio do feriadão, a gente teve ali, no X a gente teve 6.540 contratos negociados, no F 3.452, né? Nos outros foram menos, mas assim mesmo, né? Deu um movimento bom e está vendo movimentos muito maiores que esse, mas para o meio do feriadão está muito legal, né? Boi aqui, a gente vê o boi V, ele ficou embaixo aqui, não sei, teve uma mudança de posição aqui. V, X, cadê o Z? Z, FH, né? O bom era o K já, depois eu ponho o K aqui. Eu apaguei um negócio sem querer aqui no Profit e ele não tem Ctrl Z, né? Então eu precisei trazer o que estava salvo e o que estava salvo ele não salva com a mesma
Bom, mas vamos lá, né? O V, 1.212 contratos, um número bem interessante, ele fez um movimento interessante, né? E ele fechou a 277,70, né? 278,05, então não ficou muito longe do que ele estava, né? 279,30, desculpa. 279,30, assim, ficou 60 centavos abaixo, mas ele teve uma queda até 275, né? Então, não foi legal. E o café, né? Café com alta, né? 1,61Z, que é o que a gente tem mais liquidez, dá para negociar agora. E a soja, como eu comentei, uma queda forte, principalmente por causa desse motivo do relatório da manhã, às 13 horas USDA, né? 13 horas Brasília, se não teve mudança de horário lá, 13 horas Brasília. Muito bem, hoje eu falei mais, né? Meia hora falando aqui, mas eu acho que era importante, feriado, dá para assistir hoje, dá para assistir amanhã, né? Então fica bem tranquilo em relação a isso tudo, ok? Bom, então vou encerrando por aqui. Amanhã, se der, faço. Estou com alguns problemas de fazer gravação fora do escritório, eu vou ver se eu consigo solucionar esse problema. Sexta-feira, mais uma vez, ficamos sem vídeo, né? E hoje estou fazendo, amanhã vamos ver se eu consigo fazer também fora do escritório, ver se eu consigo fazer isso, tá bem? Então, um ótimo feriado para vocês. Amanhã, né? Aproveitem, amanhã Nossa Senhora Aparecida, o Dia da Criança, como queiram, né? Então tem um ótimo feriado. Quarta-feira estamos de volta e às 13 horas nós vamos ter o USDA, né? Dá para dar uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha ali, vou ver se eu ponho para vocês no nosso WhatsApp aqui, de quem participa dele, vai ver aí, eu vou colocar e comentar alguma coisa. Grande abraço e até amanhã talvez, mas com certeza até quarta-feira. Abração. E ótimo feriado.